Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. E ouça essa palavra do começo ao fim, Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui no Evangelho de João, no capítulo 3. Eu quero ler com vocês do versículo 3 até o versículo 5, onde a Bíblia nos diz: Em resposta, Jesus declarou: Em verdade lhes digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como pode nascer de novo quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amados, esse texto aqui, Jesus, ele está falando sobre o novo nascimento. O capítulo 3 de João aqui é um capítulo muito rico para nossa meditação. E aqui, meus amados, no momento que Nicodemos vai falar com Jesus, ele vai falar: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, porque, meus amados, não tem como ver de maneira natural. É pela fé. Você só pode ver o reino quando você nasce de novo. E para você nascer de novo, você precisa reconhecer que você é falho, pecador e receber o seu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Por isso Nicodemos, ele não entende o que Jesus estava falando aqui sobre o novo nascimento e ele vai falar: é claro que a pessoa não pode voltar ali ao ventre da mãe. Aí Jesus vai responder para ele no versículo 5: Em verdade vos digo que ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. É necessário nascer do Espírito. Quando você recebe o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, nesse momento você nasce de novo. Em 2 Coríntios 5,17 vai dizer que as coisas velhas ficam para trás e nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo, uma nova criação. O seu espírito é regenerado, você recebe o Espírito Santo dentro de você. Quando ele está se referindo aqui à água, ali em João, no capítulo 7, no versículo 38 e 39, Jesus vai dizer: Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto vai falar que essa água viva é o Espírito Santo. Então, meus amados, nascer de novo é quando você recebe o Espírito. E nascer da água ali é quando o Espírito embriaga você. É quando há um fluir, há um derramar do Espírito Santo dentro de você. Só quando o Espírito Santo começa a fluir dentro de você, que você começa ali, meus amados, pela graça, mergulhar ali nas profundezas de Deus, os mistérios do reino vão sendo revelados para você. É o Espírito Santo que nos ensina. Ali em João 14, 26, Jesus ele diz que iria para o Pai e ele ia enviar o Consolador, e o Consolador ia lembrar de tudo aquilo que ele ensinou. O Espírito Santo ele revela a verdade das Escrituras. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. E quando mais você vai se entregando e deixando o Espírito fluir, há um derramar, há um transbordar. E quando, meus amados, esse transbordar começa a fluir dentro de você, você começa a ir mergulhar no mais profundo, você começa a ir para o próximo nível, você começa a ir mergulhar nas profundezas de Deus. Aqui no versículo 7 do capítulo 3 de João, o texto continua dizendo: Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos que é nascido do Espírito. Amém? Ele está dizendo que não é de forma natural. Em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural ele não consegue compreender as coisas de Deus, mas aquele que ele é espiritual, ele compreende todas as coisas e por ninguém mesmo ele é compreendido. Quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, meus amados, a revelação do reino é revelada para você.
A Bíblia diz ali em Romanos 8,16 que o Espírito Santo ele dá testemunho em nosso coração que nós somos filhos. Quando você nasce de novo, você recebe o testemunho dentro de você que você é filho, você pertence ao Senhor, que você foi lavado no sangue de Cristo, que você foi justificado pela fé em Jesus Cristo e não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. E continuando, meus amados, aqui no versículo 9 e 10, Nicodemos, depois dessa revelação de Jesus, ele pergunta, como pode ser isso? E Jesus vai dizer para ele, você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Ali, meus amados, Nicodemos, ele era mestre, ali ele era da escola dos fariseus ali, ele ensinava as pessoas a palavra de Deus. E no momento que ele foi ter um encontro com Jesus, que Jesus Cristo revelou ali sobre o novo nascimento, ele ficou impressionado. Ele não compreendia o que era o novo nascimento. E ele, como mestre que estava ensinando, não compreendeu, se imagina, os seus alunos. Por isso, meus amados, Jesus ele vai dizer que o novo nascimento é como o vento. Não é algo que acontece de maneira natural. O vento, a gente não sabe nem da onde ele vem vindo, nem aonde ele vai parar, mas nós sentimos ele tocar. É o que Jesus está dizendo. Você não entende de maneira natural, mas dentro de você, você recebe o testemunho que você é um filho de Deus. Quando você entrega sua vida a Jesus Cristo. Quando você nasce de novo. E continua aqui, meus amados, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E aqui em João 3,12, Jesus vai falar para ele, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ele vai dizer, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser o Filho que veio do céu, o Filho do homem. Versículo 14, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado. Versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus ali, meus amados, ele dá o exemplo no momento que Deus pediu para que Moisés levantasse a serpente no deserto. O povo ali começou a murmurar, a serpente começou ali a picar o povo começou a morrer, e o povo veio até Moisés, e Moisés ali vai até Deus, e Deus manda que ele levante a serpente, tipificando Jesus Cristo. No momento ali que o povo era picado pela serpente por causa do pecado da desobediência, eles olhavam ali para a serpente e o veneno não fazia efeito. A vida deles não eram cefadas e a vida deles era poupada. E Jesus está dizendo que é dessa maneira que nós nascemos de novo, quando nós olhamos para Ele, quando nós entendemos que nós somos falhos e pecadores. Meus amados, os nossos pecados nos levam à condenação. Isaías 52, versículo 9 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E quando nós olhamos para Jesus, nós somos reconciliados. Melhor dizendo ali, Isaías 59, 2. Nós somos reconciliados, nós somos perdoados. É isso que Jesus está dizendo. Nós nascemos de novo quando nós olhamos para Ele e tiramos o olhar de nós mesmos. Quando nós compreendemos que nós precisamos de Deus para ser salvo e nós elevamos o nosso olhar para Ele, clamando por misericórdia, aí, meus amados, pela fé, nós vamos receber a vida eterna. Repare que ele vai dizer ali, meus amados, no versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A vida eterna somente através do novo nascimento. Quando você olha para Jesus, quando você se arrepende, quando você entende que por suas próprias forças não tem como você acessar a presença de Deus. Você precisa dele e você se humilha diante dele e você crê em Cristo. Aí, meus amados, você recebe a vida eterna. Somente Jesus Cristo pode dar a vida eterna para você. Aí ele vai citar aqui o texto bem conhecido de João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou o mundo todo, Deus amou todas as pessoas, mas vão receber a vida eterna aqueles que crê. É necessário que você venha
e olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Ele é o seu justificador. Jesus pagou pelos seus pecados somente entregando a sua vida a Ele e recebendo Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você pode ser perdoado. Você pode ser justificado. Ali em 2 Coríntios 5:21 vai dizer que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Você é justificado pela fé quando você olha para Jesus, quando você crê em Jesus Cristo. Ali em João 6:28 perguntaram para Jesus: o que eu devo fazer para realizar a obra de Deus? Em João 6:29 Jesus responde: creia naquele que ele enviou. Creia em Cristo. Olhe para Jesus e você vai receber a vida eterna. João 3:17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus para salvar, não para condenar. E olha o que ele diz em João 3:18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Jesus Cristo, meus amados, veio para salvar, e todo aquele que crê e receber Ele como único Senhor recebe a salvação, porque o estado de todos é de condenação. Você só sai da condenação quando você crê em Cristo, quando você olha para Jesus, quando você entrega a sua vida a Ele. Todos estão debaixo de condenação. Adão pecou e o pecado veio sobre todos. E Jesus Cristo veio e pagou pelo meu e pelos seus pecados. Ele pagou pelos pecados de todos, mas é necessário que a gente venha olhar para Ele e receber esse presente. É um presente que Ele nos dá, a vida eterna em Cristo. Agora cabe eu e você receber esse presente. E esse presente é recebido pela fé. Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. Você nasce de novo por meio da fé, colocando a sua fé em Jesus Cristo, a sua confiança em Cristo. Ele é o justificador. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. A Bíblia vai dizer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 3:19, olha o que vai dizer. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Versículo 21. Quem, porém, pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha que palavra maravilhosa, meus amados. Aquele que vem para a luz, aquele que vem para Cristo, ele entende que ele não pode ser salvo por suas próprias obras. É por intermédio de Deus, é pelas obras de Deus, é pela fé em Cristo, é através de Jesus. Por isso a Bíblia diz, meus amados, que o justo viverá pela fé. É pela fé em Cristo que nós somos perdoados. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus e não vem por obras para que ninguém se glorie. O homem não pode se salvar. O homem, para ver o reino, tem que crer em Jesus Cristo, tem que olhar em Jesus, tem que reconhecer que é falho e pecador e Deus é santo, tem que deixar as suas obras e olhar para Cristo. Não é por minhas obras, não é por suas obras, mas é pelas obras de Jesus. Quando nós cremos nele, que nós somos perdoados e nós somos justificados. A obra de Deus, como eu já comentei aqui em João 6:29, é crer naquele que ele enviou, é crer em Jesus, acreditar em Deus. A Bíblia diz ali em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6, que Abraão acreditou em Deus e Deus acreditou a ele a justiça. Somente Deus pode justificar o ímpio. Somente Deus pode justificar o pecador. E ele justifica o ímpio, o pecador, quando o pecador vem para Jesus. Quando o pecador entende que em si mesmo, em suas próprias obras, ele não pode ir para o céu. Ele precisa de um Salvador. Ele precisa de um justificador. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, que a lei é santa, justa e perfeita. E lá em Gálatas, no capítulo 3, do 8 ao 10, ele vai dizer que ninguém pode ser salvo
pelas obras da lei, porque pelas obras da lei vem a condenação. A lei coloca o homem debaixo de maldição, porque Jeremias 17:5 diz que maldito é o homem que confia no homem, cujas forças estão em seus próprios braços. Aquele que luta para ser salvo com suas próprias obras está debaixo de maldição. Quando Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é morta, meus amados, que a fé verdadeira em Cristo produz bons frutos. Se você nasceu de novo, se você recebeu o Espírito Santo, através do Espírito você vai produzir boas obras. Gálatas 5:22 vai falar que os frutos do Espírito é mansidão, paz, amor, domínio próprio. São frutos de quem? São frutos do Espírito. Você precisa do Espírito Santo. Você não pode produzir esses frutos em si mesmo. Ali em João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos. E se nós estivermos conectados nele, nós vamos dar muitos frutos, porque em nós mesmos, em nossas próprias obras, nós não podemos dar frutos, porque nós estamos debaixo de maldição quando nós lutamos pela nossa própria salvação. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós reconhecemos que nós somos falhos e pecadores. Ele é santo, justo e perfeito. Nós entregamos a nossa vida a ele, aí nós somos justificados. Jesus Cristo é a justiça perfeita de Deus para mim e para você. Por isso, o justo viverá pela fé. Que nem diz aqui, né, em João 3:21. Ó. Quem pratica a verdade vem para a luz. Cristo é a verdade. Cristo é a luz. Se você pratica aquilo que Jesus está falando, você vai ver claramente que não é por suas obras, mas é Deus que realiza a obra por intermédio de Jesus Cristo. É Deus que trouxe a salvação. Um dia Pedro estava num diálogo com Jesus ali, chegou ali o jovem rico, e no momento que o jovem rico estava conversando com Jesus, Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, porque Jesus mandou ele entregar tudo aos pobres e segui-lo. E Pedro falou, então quem poderá se salvar? Aí Jesus responde, aos homens é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Ninguém pode salvar, meus amados, em suas próprias obras. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Amém? Você nasce de novo quando você olha para Jesus. Você entende que os seus pecados separam você de Deus, mas quando você olha para Jesus e crê nele, ele, como seu justificador, paga pelos seus pecados, torna você filho e leva você a um novo nascimento, a uma nova vida. Ele dá para você o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo não é por suas obras, mas é pela fé naquilo que Cristo fez. Ele bradou, está consumado. Ele quitou a minha dívida e quitou a sua dívida. E quando nós cremos nele, nós recebemos esse presente, que é a salvação que vem mediante a fé. Amém? Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito, aí nós vamos produzir boas obras. Por isso que Tiago diz que a fé sem obra, ela é morta. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo, os frutos do Espírito, aí vão ser revelados, vão ser manifestados em sua vida, porque você está conectado na videira, que é Cristo. A vida de Jesus flui em você, e através da vida dele, você produz boas obras, porque é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. Gálatas 5:16 vai dizer que se nós vivermos pelo Espírito, de maneira nenhuma nós iremos satisfazer os desejos da nossa carne. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que ouviram e receberam essa mensagem, essa palavra, que todos, Pai, venham afirmar na Tua graça e no Seu favor. O novo nascimento acontece pela fé, quando nós cremos em Jesus. Não é de maneira natural, mas é de maneira espiritual, é pela fé, olhando para Ti. O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Que essa palavra se torne viva, Pai, no coração de todos que ouviram essa mensagem. Que eles sejam iluminados, Pai, pela verdade. Que o Seu Espírito flua com graça e conhecimento sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha nos guiar. E a cada dia que nós vamos crescer na graça e no conhecimento, que nós vamos crescer no Seu favor, porque nós entendemos que a salvação é pela fé, é um presente que o Senhor nos dá e nós recebemos esse presente pela fé, em nome de Jesus. Amém.